Agora, em outubro de 2019, foi feito o primeiro Congresso Interdisciplinar de Estruturalismos, lá na UERJ, coordenação do Carlos Coelho. Eu agradeço bastante pelo convite para participar como palestrante, onde eu falei sobre estruturalismo e movimento inacabado. Nesse vídeo, eu quero fazer uma homenagem a um dos principais intérpretes sobre estruturalismo no Brasil, chamado Ricardo Jardim Andrade, que foi meu professor quando eu era estudante lá na graduação no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ e também participou da minha banca de doutorado. Além de ser um dos principais intérpretes de estruturalismo, é também meu amigo. Infelizmente, não teve como estar lá presente para fazer a palestra de encerramento do congresso. Para homenageá-lo, eu gostaria de falar rapidamente sobre a tese de doutorado dele, chamada O Estruturalismo e a Questão do Sujeito, a Formação do Campo Semiológico. Foi publicada em francês inicialmente, já foi traduzida e será publicada em breve, todos esperamos, em português, ainda em 2020. Vou falar rapidamente sobre o que ele faz nessa tese, que, creio eu, não tem análogos nem em português nem em francês. O mais próximo do que poderia ter sido feito em português é o livro De Praga a Paris, de José Guilherme Merchior, mas é completamente diferente daquilo que o Ricardo Jardim faz. Por ser uma figura não muito pública, o Jardim ele acaba não sendo muito conhecido no seu trabalho. Por isso que a minha homenagem vem também como uma forma de publicização da sua contribuição para o estudo sobre estruturalismo. A tese de doutorado dele ela é estruturada em duas partes. Na primeira parte, ele faz uma arqueologia da emergência da questão do estruturalismo a partir da linguística estrutural, né? Onde se descobre, diz ele nessa primeira parte, o conceito de língua. Ele faz isso em 3 capítulos. No primeiro capítulo, ele faz uma reconstrução da obra de Saussure, Ferdinand Saussure, que aqueles que sabem sobre o que é estruturalismo reconhecem que é o precursor ou fundador do método estrutural de análise da linguagem. Ele percorre um pouco Saussure, mostrando o contexto de emergência do pensamento de Saussure no seu debate com a linguística do século XIX e mostra como que o curso de Linguística Geral ele é fundamental para o desenvolvimento do conceito de língua em sua distinção do conceito de fala. Com isso, o Jardim ele apresenta os princípios que norteiam a linguística estrutural e esta principal contribuição dele já traz uma análise de Saussure que se distingue da chamada Vulgata saussuriana. Há toda uma discussão nas últimas décadas sobre o quanto que o curso de Linguística Geral, organizado por seus antigos alunos e que se tornou um importante difusor e publicizador das teses de Saussure, também contribuiu para formar uma vulgata em torno dele, né, com certas distorções em relação ao pensamento original desse grande linguista suíço. O Jardim ele já está fazendo uma leitura de Saussure, agora nos anos 2000, em que ele trabalha com a retomada das fontes do pensamento de Saussure, né, a partir de leituras que tiram de Saussure a sua responsabilidade por questões como, por exemplo, a redução da problemática da fala, né, e apenas uma predominância da questão da língua, ou as dicotomias que normalmente são atravessadas pelo debate estruturalista. Ele mostra que isso são mal entendimentos da concepção de Saussure, em que as distinções entre sincronia e diacronia, entre língua e fala, elas não são redutoras, nem podem ser tidas como responsáveis por qualquer tipo de supressão da questão do sujeito, da questão da consciência ou da questão da história na abordagem da linguística estrutural. Após ele fazer uma análise e uma reconstrução da questão da língua no Saussure, né, mostrando que não tem como a linguística estrutural abrir mão de questões como, por exemplo, a função representativa do signo, né, ou seja, não tem como reduzir tudo apenas a uma autorreferência da língua em que ela não tem relação com a função representativa, ou seja, com uma orientação para fora da linguagem. Ele trabalha com a reconstrução do segundo grande linguista, que aí sim é visto como o responsável pela fundação do movimento estruturalista
no sentido mais amplo, né, que é chamado Roman Jakobson ou Roman Jakobson. Jardim, nesse capítulo 2 da tese, ele mostra como que Jakobson, no debate com outros estudiosos de fonologia da época, ou de fonética, né, e a questão principal é essa distinção entre fonética e fonologia, como que Jakobson funda a concepção de uma fonologia diferenciada do que era até então os estudos sobre a dimensão fonética da linguagem, sobre a dimensão sonora da linguagem. Ou seja, para falar de outra forma, ele mostra a passagem da fonética à fonologia, a partir da qual, com o conceito de fonema, Jakobson estabelece os princípios de uma análise da relação som-sentido na língua. Ele mostra como que o Jakobson desenvolve uma teoria geral da linguagem, presente nos seus escritos, que infelizmente estão todos esgotados em português, e mostra, então, a partir dessa reconstrução da concepção jacobsiana da linguagem, como que a análise estrutural ela acaba revelando a função semântica da linguagem. Após essa análise, esse percurso que ele faz de Saussure e Jakobson, a gente já tem, na tese do Ricardo Jardim Andrade, uma arqueologia, como alguns já chegaram a falar sobre a tese dele, ou uma genealogia, do que se chama de uma formação de um campo semiológico em sua primeira fase. Quem é o grande responsável pela abertura da semiologia para o que podemos chamar de um movimento estruturalista? Todos nós sabemos, é Claude Lévi-Strauss, antropólogo que fez com que, por uma analogia entre a concepção, o modelo de linguagem do estruturalismo com um modelo de parentesco na antropologia, nessa analogia, nessa transposição, né, da linguagem para o campo da antropologia, fundou aquilo que foi conhecido como movimento estruturalista. Só que antes dele entrar em Claude Lévi-Strauss, ele traz uma contribuição de um terceiro linguista que normalmente não entra muito no debate e é muito pouco estudado quando se trata do estruturalismo, chamado Émile Benveniste. No terceiro capítulo, ele traz o Benveniste mostrando como que ele entra no debate semiológico e na questão estruturalista, né, trazendo para o centro a questão da relação entre enunciado e enunciação. Ou melhor dizendo, ele desenvolve o que podemos chamar de uma linguística da enunciação. Após esse percurso, que o Ricardo Jardim entra na segunda parte da sua tese, na antropologia estrutural e na apresentação do que podemos chamar de uma função simbólica, como sendo o norte estruturador, ou a forma pela qual se funda uma ciência do homem, aquilo que era a grande proposição de Claude Lévi-Strauss. Essa terceira parte é dividida em 3 capítulos. O primeiro capítulo ele faz uma gênese da antropologia estrutural, mostrando como que o estruturalismo antropológico, de Claude Lévi-Strauss, se contrapõe à tradição antropológica tradicional, basicamente o evolucionismo, o difusionismo e o funcionalismo. Aqueles que são da antropologia sabem muito bem do que está se tratando, e mostra como que Claude Lévi-Strauss ele está vinculado a 2 influências básicas de pensamento. De um lado, a Marcel Mauss e a concepção de fato social total. E de outro lado, há um filósofo alemão que infelizmente hoje é pouco estudado, chamado Ernst Cassirer. Principalmente, né, aquilo que é a grande obra de Cassirer, chamada Filosofia das Formas Simbólicas, que também tem num livrinho chamado Antropologia Filosófica, ou Ensaio sobre o Homem, tem 2 títulos em português. Ele é uma síntese da Filosofia das Formas Simbólicas, onde Cassirer traz a concepção de um homem simbólico. A filosofia, ou melhor, a antropologia foi um ato falho, né? Porque Lévi-Strauss, sendo antropólogo, é também filósofo e tem uma grande contribuição à filosofia. A filosofia e a antropologia de Lévi-Strauss, ela é, como partida, uma concepção de homem simbólico.
nos termos de Lévi-Strauss, traz ao centro a função simbolizante do humano, ou aquilo que o próprio Saussure chama de faculdade semiológica. Após essa pequena reconstrução da gênese da antropologia estrutural, Jardim mostra em 2 capítulos a fase de Lévi-Strauss, que é das estruturas elementares do parentesco até a entrada do pensamento selvagem. A tese para aí e não trabalha com uma terceira fase ou segunda fase, a depender dos intérpretes de Lévi-Strauss, que é a fase das mitológicas. O Jardim, no 5º capítulo da sua tese, apresenta a análise estrutural do parentesco, reconstrói todo o esforço levi-straussiano de fundação do método estrutural para o estudo do parentesco, feito no livro clássico dele chamado Estruturas Elementares do Parentesco, e termina a sua reconstrução da formação do campo semiológico com uma apresentação sistemática, sintética, professoral no bom sentido do termo, do que é a abordagem semiológica da cultura. Essa tese de Jardim, ela não tem só a contribuição de reconstruir a formação desse campo semiológico, mas também de, ao fazê-lo, reconstruir a problemática do sujeito. É isso que está no título do livro. E nesse ponto, ela traz uma segunda contribuição original, no meu entender. A primeira é de fazer uma apresentação, uma reconstrução e uma apresentação sistemática da formação desse campo e dos problemas sistemáticos que o atravessam. A segunda é mostrar, afinal, onde que está a questão do sujeito no estruturalismo e como devemos compreender o estruturalismo na relação com essa questão. Ou melhor dizendo, será que devemos compreender o estruturalismo como devendo ser identificado a morte do sujeito e da história? Será que o estruturalismo, ao trazer a centralidade da língua, do conceito de língua e da dimensão semiológica da experiência humana, ou da faculdade simbolizante e do inconsciente estrutural, para falar como Lévi-Strauss, deve ser dito como sendo aquele que é responsável por a fim da história, digamos assim, e pela morte do sujeito? Não, diz Jardim. E nesse caso, ele faz uma tese que está em pleno diálogo com um dos principais interlocutores e críticos do estruturalismo, chamado Paul Ricoeur. O tempo todo em diálogo com Paul Ricoeur, mas também com Russell, com a fenomenologia, com Merleau-Ponty e tudo mais, Jardim mostra que existe a necessidade de fazer uma diferença entre o que foi o movimento estruturalista como movimento ideológico, né, que se tornou uma moda na década de 60 e 70, do qual Claude Lévi-Strauss tem certa responsabilidade, né? As posições de Lévi-Strauss nas polemizações francesas, por exemplo, na sua polemização com Sartre, né? Ou quando era interpelado sobre os fundamentos filosóficos do estruturalismo, acabou fazendo com que o estruturalismo ele se tornasse muito refém de certas teses que acabaram se tornando reducionistas, né? Com, por exemplo, dicotomias entre sincronia e diacronia, falsas dicotomias, ou, por exemplo, quando diz que a consciência, né, dos sujeitos ela não deve ser considerada, ou, como diz o Michel Foucault, quando interpelado lá no período das Palavras e as Coisas, logo depois de publicar o que era estruturalismo, ele fala o sujeito e a consciência é apenas o epifenômeno, é apenas uma espuma, né? De uma dimensão muito mais essencial, que é a dimensão do simbólico, que é do inconsciente e tudo mais. Toda essa polemização, seja aquela disseminada por Lévi-Strauss, seja por outros que se vincularam ao estruturalismo, como, por exemplo, Michel Foucault, é uma ideologização do movimento, né? Aqueles que foram inteligentes o suficientes não se misturaram com essa ideologização. Inclusive esse que eu citei, Lévi-Strauss e o próprio Foucault. Mais importante do que isso, e é isso que o Jardim enfatiza, é o estruturalismo enquanto um método estrutural. É o estruturalismo como formação de uma problemática e de um projeto de ciências do homem que tem uma pertinência que atravessa o seu tempo, que vai para além das modas.
Nesse sentido, o Jardim ele traz, tanto na introdução quanto na conclusão, a fecundidade de um diálogo entre o estruturalismo e o método fenomenológico e hermenêutico. Nesse sentido, mas repetindo, sendo redundante, ele vai para além das diferenças da época, das polêmicas da época, e busca recuperar o movimento estruturalista dentro de uma perspectiva, digamos, mais dialógica e ecumênica com outras perspectivas metodológicas e filosóficas. Isso não quer dizer juntar água e óleo. Ao contrário. Por exemplo, ao falar de Lévi-Strauss, ao contrário do que o próprio Lévi-Strauss falou do método dele, ele mostra, por exemplo, que o método estruturalista ele tem 3 fases. Tem uma fase que envolve uma dimensão fenomenológica, tem uma segunda fase que é propriamente a aplicação, a construção de modelos do método estrutural, e depois tem que retornar com uma fase fenomenológica. Então, a aproximação entre estruturalismo e fenomenologia está longe de ser apenas uma forma bondosa de buscar um ecumenismo entre filosofias. Ao contrário, é uma necessidade fenomenológica. Não existe um método estrutural que possa prescindir de, ao menos, é isso que ele diz, 2 fases de descrição fenomenológica, a primeira, e a terceira, de uma espécie de intuição ou fenomenológica ou de compreensão hermenêutica. Aí eu que estou trazendo essa terminologia, não é isso que ele fala. Então, para concluir a exposição da tese do Ricardo Jardim Andrade, a gente tem aqui uma contribuição para não apenas a afirmação de que o estruturalismo é um movimento inacabado, né, no sentido de é um projeto que ainda tem muita fecundidade, tem muita pertinência e que acabou sendo interrompido pela polemização da época, como também ele traz as trajetórias possíveis de acabamento, ou melhor acabamento, desse tipo de movimento. Isso pode ser feito a partir de pontes com a discussão fenomenológica, de um lado, e com a discussão hermenêutica do outro. É isso que ele faz após essa tese na agenda de pesquisa dele mais recente, trazendo interlocuções entre o estruturalismo levi-straussiano e a hermenêutica filosófica de um Wilhelm Dilthey ou do Schleiermacher, que são os 2 principais filósofos fundadores do método hermenêutico. E, em segundo lugar, o estruturalismo levi-straussiano ele tem também interseções e diálogos, isso é mais evidente nos próprios estruturalistas da época, com a psicanálise. Psicanálise essa que Jardim estudou e reconstruiu também a psicanálise freudiana na sua dissertação de mestrado, que também é uma grande obra que espera ainda uma tradução não, publicação em português, foi escrito em português, né? Então, o estruturalismo ele não somente tem pontes com a fenomenologia e com a hermenêutica, como também tem pontes com a psicanálise. E, em relação à psicanálise, se coloca a mesma questão que em relação ao estruturalismo. Não existe psicanálise que se reduza apenas a modelos mecânicos ou aos princípios energéticos da metapsicologia freudiana, mas também demanda métodos hermenêuticos, né? Demanda um momento de compreensão. Isso traz implicações grandes, não somente para a metapsicologia da psicanálise, mas também para questões como, por exemplo, interpretação do sonho, interpretação do discurso do discurso do analisando, e também o lugar do analista, questões sobre transferência e tudo mais, né? E, principalmente, que é o desenvolvimento mais fecundo da análise que o Jardim faz, da exposição que o Jardim faz da psicanálise freudiana,
isso faz pensar o lugar da psicanálise para a interpretação da cultura, né? Onde o Jardim se debruça, né, nos escritos freudianos sobre a interpretação da cultura. Mais uma vez, um interlocutor privilegiado do Jardim é o Paul Ricoeur, né? Lembrando que Paul Ricoeur ele tem contribuições tanto para o estudo de Freud, né, no livro dele da interpretação, quanto também para a discussão sobre os limites e as potencialidades do estruturalismo, né, o que ele faz nos ensaios de hermenêutica dele. Mas o Jardim, fazendo essa interlocução com o Ricoeur, também tem seus distanciamentos. Por exemplo, ele defende que a interpretação de Ricoeur tanto sobre Freud quanto sobre o estruturalismo cai em certos reducionismos, né? Por exemplo, em relação ao estruturalismo, ele fala que Ricoeur, ainda que tenha proposto uma diferença entre filosofia estruturalista e o método estruturalista, acaba às vezes fazendo certas confusões, e também a concepção de Ricoeur do que foi o Saussure acabava caindo na concepção de Vulgata saussuriana. Bem, é isso, gente. Eu queria apenas fazer uma exposição das contribuições e das teses de Ricardo Jardim Andrade, mostrando a importância dele para o debate sobre estruturalismo, não só brasileiro, mas também no debate do estruturalismo no campo internacional mais amplo, né? De uma forma, em primeiro lugar, tornar acessível, né, e visível as teses que ele desenvolve, sendo uma pessoa que não é uma pessoa muito midiática, não se expõe muito, tudo mais e tal. Essas teses e esses estudos de Jardim demandam mais difusão. Eu estou fazendo esse papel aqui. E também é uma forma de suprir não, mas pelo menos tentar compensar um pouquinho a ausência que o Jardim teve no Congresso, porque ele acabou ficando doente e não pôde comparecer na palestra dele de encerramento do Congresso. Fiz essas observações, fiz essa breve reconstrução, né, da agenda de pesquisa e dos estudos e das teses do Ricardo Jardim Andrade, mas para aqueles que conhecem, sabem que, com certeza, Jardim não assinaria embaixo o que eu estou dizendo, porque, tendo uma precisão terminológica e um cuidado na fala, algumas coisas que eu posso ter dito aqui, ele vai dizer, não é isso, André, não é isso, eu quis dizer outra coisa. Portanto, eu peço desculpas a ele, caso eu tenha cometido certos deslizes ou certos equívocos na tradução que eu busquei fazer da sua agenda de pesquisa e das suas reflexões e das suas teses sobre estruturalismo, mas, digamos, esse é o mal que todo tradutor traz, né? Todo tradutor, ao mesmo tempo que tem o papel de transmitir e de traduzir de um termo a outro, também tem, pela mesma razão, um lugar de traidor, né? Algo não somente é transferido, mas também é transformado ou é distorcido nesse processo de tradução, né? Toda a filosofia hermenêutica, o método hermenêutico, ele se desenvolve a partir da consciência dessa problemática da tradução. E espero que essa tradução que eu fiz das teses de Jardim, ainda que tenha tido certas traições, tenha tido mais valia pela sua devida transposição para o público mais amplo. Parabéns, Jardim, pela contribuição que você tem aos estudos sobre estruturalismo no Brasil e lá fora. E vamos trabalhar, então, para que as suas teses sejam publicadas em breve. Um abração a todos. Estudem bastante estruturalismo e para além dele, porque definitivamente o estruturalismo é um movimento inacabado. E como a gente vai desenvolver muito no Ateliê de Humanidades, tem uma contribuição inequívoca e incontornável para o movimento de reconstrução das ciências do homem como uma tentativa de resposta aos desafios epistêmicos, políticos e éticos do nosso tempo. Um abração e até mais.